Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Daiane. Nesse vídeo eu quero falar sobre a perda que eu estou vivendo, das crises que eu tive, da quase tentativa de tomar remédio, da entrada no CAPS, da minha última gravidez, de mexer em medicação. Também quero contar sobre o aprendizado que eu levei durante todo esse processo que eu estou vivendo. Então, para quem não me conhece, eu sou casada há 9 anos, nós temos 4 filhos, 2 meninas aqui com a gente e 2 filhos que estão lá no céu. Eu perdi o primeiro filho e agora o quarto filho. No penúltimo vídeo que eu gravei, eu contei um pouco de como que foi essa gravidez. Uma das coisas que aconteceu que eu fiz de errado, digamos assim, foi ter parado o lítio. Foi ter parado todos os medicamentos. Eu parei apenas 3 dias, depois eu voltei com lamotrigina, mas eu não voltei com lítio, que provavelmente seria o carro-chefe de estar estabilizado. E aí nesse processo eu tive depressão, tive mania, hipomania, cheguei a entrar na fase mista praticamente. E teve um belo dia, quando eu tava lá por 7 semanas, eu tava tão mal, eu comecei a pensar em tomar um vidrinho, né, de um remédio. Só que eu não fiz isso por causa do bebê. Eu falei, nossa, eu tô grávida. O bebê está aqui, eu não quero fazer mal pra ele e eu não vou fazer isso. Aí eu liguei no CVV, tá? Mas esses detalhes estão lá no penúltimo vídeo. E depois daquele dia, eu fiquei meio assim, estática. Eu pensei, nossa, eu podia não estar aqui agora, nesse momento, se eu tivesse feito aquilo. Poderia estar numa cama de hospital, eu não sei o que iria acontecer, mas eu fiquei assim, o que importa nessa vida, assim, o que é importante? E fiquei nisso, assim. Nesse mesmo dia, foi a minha entrada no CAPS. Eu tinha dado entrada por causa da gravidez. Bem na semana seguinte, eu acabei perdendo o bebê. Então eu tive um sangramento, e aí já foi aquele desespero, meio assim, aquela angústia, aquele medo, já chorei, porque eu já tinha passado por aquilo, e a gente foi pro hospital, e aí a médica confirmou que realmente era um aborto. Naquele momento eu chorei muito, e a gente ficou o dia todo no hospital, fazendo exames e tudo mais, e viemos pra casa. Naquele dia eu também fiquei estática, nesse sentido de que, assim, mas nada importa, sabe? A única coisa que importa é que ele se foi. Só quero estar aqui neste momento. E aí eu precisava continuar vivendo. Eu fiquei sem reação. Então, a princípio, eu pensei, eu lidei bem com isso, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, comecei a ir no CAPS. O que aconteceu na perda? A médica falou pra eu voltar a tomar o lítio. Só que, pense, em todas essas minhas gestações, o que eu fiz? Quando eu fiquei grávida, eu parei de tomar o lítio nas 3 gestações. E nas 3 gestações deu ruim, em algum momento, seja na gravidez ou no pós-parto. Dessa vez também não foi diferente, né? Então era pra eu voltar ao lítio. Só que eu pensei, e se eu tomar medicamentos que podem na gestação? Aí não vou ter mais esses problemas de ter que parar um remédio. Vou continuar com o remédio pra sempre. Não que eu estou pensando em engravidar agora, sabe? É uma coisa assim, no futuro eu vou ver o que eu faço da minha vida. Mas eu não excluo essa possibilidade. Mas voltando à questão do lítio. Aí eu pensei sobre isso. Aí eu me enrolei uma semana e pouquinho pra voltar ao lítio. Até porque o meu psiquiatra também falou, continua só com a lamotrigina, vamos ver se você se estabiliza com ela e depois, se precisar, a gente volta com o lítio aos poucos. Aí beleza, vamos seguir esse plano. Mas eu continuei mal. Tava com alguns sintomas de depressão, daí decidi, vou voltar ao lítio. Voltar na mesma dose que eu tava tomando, como a médica do hospital tinha orientado. Voltei na mesma dose. E continuei no CAPS. E a minha mente estava muito confusa. Na minha cabeça parece que eu tava fazendo muita coisa, parece que eu não tinha tempo de nada. Tava tenso o negócio. Mais pro lado da hipomania. Mas eu também tinha os pensamentos suicidas. Também ficava triste, chorando. Eu estava em fase mista, praticamente, porque eram os 2 sintomas. E principalmente, a irritabilidade. Então eu tive algumas crises de gritar, de tacar as coisas, de quebrar as coisas, mesmo eu tendo voltado o lítio, porque ia ter aquele negócio de atingir a dose terapêutica, encontrar outro remédio que combine, até você se estabilizar. Demora um tempo. Não é de um dia para o outro, não é na mesma hora, não é na mesma semana, e nem no mesmo mês. E o CAPS é assim, qual foi a minha experiência? Eu já tive momentos assim bem difíceis na minha vida. As piores crises foi a primeira, né, antes do diagnóstico, foi do pós-parto da minha primeira filha. Na verdade, aquela foi a minha pior mesmo.
Entrei na internação, deu 1 mês eu saí, e eu saí bem. Contando os outros 4 meses que eu fiquei tentando me tratar, tomando remédio, não funcionava. Mas quando eu entrei numa clínica, eu saí em 1 mês, eu saí bem. Aí eu também tive muita irritabilidade na final da gestação da minha segunda filha, e aí eu fui internada de novo. E também fiquei 1 mês e melhorei, porque foi adicionado tal remédio, encontrado a dose certa, né? Fiz terapias, porque era todos os dias. As 2 internações, por mais que a primeira eu tenha dormido lá e a segunda eu não tenha dormido, era o dia todo. É grupo terapêutico, atividades, isso e aquilo outro. No CAPS não é assim. Você não tem grupo terapêutico o dia inteiro, você não tem atividade sempre. Atividade, digo assim, educação física, jogos e coisa e tal. Você vai, 2 vezes na semana em um horário, para um grupo terapêutico. O processo é lento, sabe? É bem mais lento. Tanto que quando eu entrei ali pensando, é praticamente uma internação. E a psicóloga falou, não é uma internação. E realmente não é. Aí eu já vou contar a parte da internação do CAPS. E aí eu fiquei nisso alguns meses, não sei, acho que uns 2 meses, indo pro CAPS e continuando do mesmo jeito, não melhorava. Aí foi acrescentado um remédio novo, né? Porque eu tava tomando lamotrigina, voltei com o lítio, porque eu falei, não tem jeito mesmo, eu sou refém do lítio. O lítio faz muito bem pra mim, desde o meu diagnóstico eu tomo ele, já faz 8 anos, e toda vez que eu parei, né, como eu falei, deu ruim. Pra mim é o que dá certo, é o lítio, então vamos embora com o lítio. E aí foi adicionado o Divalcon. O Depakote já tinha me dado enjoo a primeira vez que eu tomei, lá no comecinho do diagnóstico, e eu não quis mais ele. Aí o Divalcon é de um laboratório diferente, mas é meio que tudo a mesma coisa. Acho que o Divalcon e o Depakote são a mesma coisa porque eles são de valproato de sódio. Depaquene é o ácido valproico. E daí foi adicionado o Divalcon. Mas eu não adicionei de primeira, porque eu também fiquei com medo desse negócio de gestação. Na caixinha tem o desenho. Proibido mulheres grávidas tomar. Imagina aí, daí se eu engravido eu vou estar tomando esse remédio. Me enrolei 1 mês. Aí depois a médica me falou, todo mundo veio me falar, olha, você toma o remédio agora que você não tá bem. Depois que você estabilizar, você pode excluir ele. Então eu vou tomar, já que tá difícil, né? Eu não tô bem. Porque todo esse processo, estando no CAPS, regulando medicação, eu continuava tendo essas crises de irritabilidade. Os pensamentos suicidas foram indo embora, mas eu continuava assim meio triste. Hipomania, acho que quase a 1000, porque eu ainda continuava assim com a cabeça confusa, querendo fazer mil coisas. E o Divalcon veio com isso para juntar com a lamotrigina e diminuir a irritabilidade. Fazia 2 semanas, 1 semana que eu tinha começado a tomar, ainda não tinha feito efeito. E eu tinha um horário marcado com a assistente social. E ela fez uma pergunta simples, sobre um assunto simples, e daí eu desabei a chorar. É porque ninguém me entende, eu tô muito mal. Daí ela foi lá, conversou com a equipe. Aí ela voltou, olha, realmente você tá bem mal, vamos fazer o teste aqui. Que eles fazem o teste pra saber se a pessoa tem risco de suicídio ou não. Fizeram o teste, ela falou, olha, talvez você precise de uma internação. Só que aí eu não queria deixar as meninas. Tá, vem aqui no dia seguinte pra você fazer a avaliação de novo pra ver se você vai ir ou não. Aí foi quando eu gravei o último vídeo, você pode conferir aqui no canal, que eu tava bem mal mesmo. Eu não sei se eu falei, mas eu estou prestes a ser internada pela 3ª vez. Ainda bem que não aconteceu, porque depois eu ouvi coisas terríveis da internação. Não sei se é em todo o CAPS, né? Isso na minha cidade. Aí eu cheguei lá, fizeram a avaliação de novo e falaram, olha, você não tem risco, você não precisa fazer internação, mas a gente vai fazer internamento domiciliar. Então você não pode sair de casa. Na verdade, no dia anterior já tinha começado o internamento domiciliar. Você não pode ficar sozinha, você não pode sair de casa sozinha, tem que tirar tudo de perto de você, né, medicações e tudo mais. Além da internação domiciliar, você também vai vir no CAPS todos os dias, em todos os grupos, em tudo. Aí eu pensei, agora vai. Talvez agora eu fique bem de uma vez, eu não fique essa enrolação, porque como as 2 vezes que eu fui internada, que eu tava mal, fui internada, eu melhorei em 1 mês, eu achei que dessa vez eu também poderia melhorar em 1 mês. Mas não, eu fiquei lá no CAPS 1 mês, 2 meses, já tava indo pro 3º, ainda tinha crises, ainda tava mal. No primeiro dia de ir todos os dias no CAP, no primeiro grupo, eles tocaram num assunto lá e me veio assim, né? Eu não aproveitei a gravidez e eu ainda perdi. Nossa, aquilo acabou comigo. Veio aquele, sabe como você quer chorar desesperadamente? Eu falei, bom, não tem como eu fazer isso aqui na sala com todo mundo. Já tinha começado a chorar, aí eu falei, eu vou sair discretamente da sala, vou lá no banheiro e vou desabar, chorar o tanto que eu quiser. Só que no que eu levantei, eu já abri a porta com tudo, já gritei, já comecei a tacar as portas. Aí vieram outras pessoas lá e foram falar comigo, me pegaram, me levaram até outra sala lá e me colocaram sentada numa cadeira. Na hora que me colocaram
encostar na cadeira. Eu falei, essa ideia não vai ser boa, me deixar sozinha aqui nessa cadeira. Aí de repente eu já comecei a dar um murro na mesa. Aí eu peguei um estetoscópio e comecei a esticar. Aí nisso vieram 8 pessoas ou 10, né, basicamente isso, e me levaram na cama e me amarraram. Pela primeira vez na vida eu fui amarrada. Em todo momento ali, antes de ser amarrada, eu ficava olhando para as coisas, né? Ah, isso aqui pode servir, aquilo lá também pode servir. Tanto que quando eu peguei o negócio, não é que eu pensei, ah, isso pode servir. Tudo isso foi impulsivo. Depois a psicóloga falou, olha, você estava consciente do que você estava fazendo. Você não é uma pessoa esquizofrênica que não tem consciência. Então, se você quebrasse alguma coisa aqui, você ia ter que pagar. Bela frase para quem acabou de passar por uma crise dessas, né? Duro, mas eu tô aprendendo aos poucos. Que o comportamento a gente pode mudar. A gente não pode mudar as crises, o que a gente tá sentindo, mas o comportamento a gente escolhe o que fazer. Talvez. Eu dei uma pesquisada aí que a gente tem controle. Mas o nosso controle é prejudicado por causa das crises. Então a gente não tem um certo controle. Eu não fiz isso porque eu quis, tanto que eu falei. Eu levantei pra ir chorar. Quem foi essa pessoa que fez tudo isso? Eu não planejei isso. Simplesmente fui e fiz aquilo. Mas isso aí é história para outro vídeo. Aí voltando na parte que eu fui amarrada. Eles me amarraram com todo cuidado, sabe? Nas outras internações que eu fiquei, as pessoas faziam um grupo de 8, que é 8 pessoas que cada uma pega uma parte do corpo, né, pra imobilizar a pessoa, e davam a injeção. Era sempre assim. Aí eu pensei, eu não quero aquela injeção. Eu fui tentando me controlar, porque a minha vontade era de me debater. Aí eu fiz um esforço muito grande, porque eu não queria tomar a injeção. E realmente, eles não me deram a injeção. Continuei tentando manter a calma, e eles vinham falar comigo. Eles me deixaram lá, daí vinha um falar comigo, vinha outro. Aí veio a médica, e ela perguntou, por que você fez aquilo? Foi uma pergunta assim, não vou nem comentar. Aí ela falou, bom, como você já não tá tão agitada, a gente vai te dar um remédio na boca mesmo, não vai precisar tomar injeção. Não, e outra, naquele dia eu tinha grupo terapêutico. Eu tinha, né, porque eu tinha que estar lá o dia inteiro. E aí, outro dia, eu fui cobrada de não ter ido no grupo. Aí a pessoa falou assim, por que você não foi no grupo? Eu tava dormindo. Tá, mas coloca um despertador e vai no grupo. Tá, mas eu tinha tomado o remédio, eu tava dormindo na enfermaria. Talvez ela não soubesse o que tinha acontecido. Ela, eu soube sim. Você é cobrado, falam que se você quebrar alguma coisa você tem que pagar, perguntam por que você fez aquilo. Eu posso dizer que eu sou grata, porque agora eu tô melhor. E realmente tem algumas coisas que eu entendi, que eu aprendi lá, mas também tem outras que foi difícil. Por isso que eu ficava brava, por algumas coisas também. Como eu falei naquele vídeo, ninguém entende a gente. As pessoas ficam falando as coisas pra você e você não enxerga porque você tá mal. Aí agora hoje eu enxergo algumas coisas. Eu posso dizer que eu posso me controlar hoje. Eu me controlei algumas vezes já. Que eu poderia ter crises bem terríveis e eu não tive. Mas não foi eu sozinha. Foi o remédio que eu tô tomando que tá dando certo. Agora, quando você não tá com o remédio certo, tem como controlar? A gente talvez consegue, mas é uma coisa mínima. Sobre a recuperação. Todo mundo tenta, todo mundo ajuda, todo mundo faz a sua parte de ajudar você. E eu tive muita impaciência com tudo, né? Já que eu melhorei bem das outras vezes, eu achei que essa não fosse diferente. E aí, conforme eu acredito que realmente foi o medicamento, as coisas que eu aprendi também, pode ser a terapia, eu fui melhorando, né? Eu fui ficando mais calma e já faz uns 2 ou 3 meses que eu tô tomando esse remédio novo e tem ajudado. As crises estão bem menores. Na verdade, eu não tive crise. Tem algumas técnicas que dá pra fazer pra poder não ter a crise, não só tomar remédio, né? E isso é uma coisa que eles ensinaram lá, e você fica pé da vida no começo, que nos grupos, né, que fala, você tem ansiedade, você tem isso, tem aquilo, como que você lida com isso? Aí as pessoas respondem, não lido, não sei, eu tomo remédio. E realmente, né, é isso que acontece, a gente não sabe, a gente toma remédio, é assim que a gente lida. E eu não entendi por que essa pergunta, mas agora eu entendo, que é pra você pensar sobre bom, eu estou lidando dessa forma, talvez se eu encontrar outra forma de lidar, seja melhor para a situação. Então eu estou nesse processo de encontrar formas de lidar com as situações, não somente tomando remédio, até porque até você ir lá pegar o remédio, talvez você já teve a crise. Então, se você tiver alguma estratégia, saber como lidar com aquela emoção, com aquele sintoma, talvez você não tenha uma crise, porque você consegue segurar até tomar o remédio ou até fazer efeito, entende? E hoje
Então, eu estou bem, não tenho mais sintomas, não tenho mais pensamentos, sintomas de depressão, coisa de hipomania parece que ainda tem em mim, mas parece que é alguma coisa de mim. Mas assim, tudo que está em mim agora parece que é mais para ser trabalhado na terapia, sobre quem eu sou, sobre o que eu já vivi, do que propriamente dos medicamentos. Eu acho que dos medicamentos agora já chegaram na dose terapêutica, já chegou na combinação certa, e eu tô aceitando melhor também a questão da perda, né? Porque eu também ficava brigando muito, né? Por que Deus levou o meu bebê? Por que ele deu e depois tirou? Então não tivesse dado, né? Seria bem mais fácil se não tivesse dado. Mas uma das coisas que eu aprendi, que eu pretendo sempre lembrar e levar pelo resto da minha vida, é que a vida vale muito mais do que as coisas. Antes de eu estar grávida, eu tava muito preocupada com todas as coisas. Eu queria que tudo fosse prioridade, eu queria fazer tudo. E eu sempre sou essa pessoa assim, né? E é o que me faz entrar em depressão, é o que me faz entrar em hipomania. Nessa perda, eu vi, cara, a vida é mais importante do que as coisas. No dia que eu perdi o bebê, eu tava me lixando pra tudo. Não importa mais nada, porque tem algo maior. Então essas coisas são nada perto desse algo maior, da vida. Então eu aprendi isso e eu espero que eu viva isso. Então os meus planos para o futuro é pôr em prática as coisas que eu estou aprendendo, compartilhar aqui com vocês no canal e tentar ficar estável pro resto da vida. Lógico, isso é o meu pensamento, né? Não custa sonhar. A gente realmente precisa ter esse objetivo, né? Continuar estável, fazendo os ajustes que precisa ser feito. A gente não está isento de ter crises, a gente não está isento de ter os sintomas, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode acontecer qualquer coisa na nossa vida que, mesmo tomando remédio, a gente pode cair numa das fases. Ou o remédio parou de fazer efeito. Eu sei que eu falei isso no outro vídeo, eu falei com um ar de desesperança, mas, cara, hoje já encontrei a combinação certa. Eu achei que demorou uma eternidade, mas agora olhando pra trás não foi tanto tempo assim, foram alguns meses, 4 ou 5 meses. Até que foi rápido. Estar estável, pra mim, é não ter sintomas de depressão e não ter sintomas de hipomania, mania e pronto. Você tá estável. A gente consegue, a gente pode. É tenso. A cada depressão, a cada mania, a gente cai feio, dói, mas a gente cresce, a gente aprende. E esse aprendizado eu quero levar pra sempre. Porque a vida é mais importante do que as coisas. A vida é mais importante do que tudo. E Deus é a vida.